Descubra sua cobertura de estoque e evite esses erros no comércio. Aqui é o Felipe Leão e essa é a primeira videoaula do curso completo Viver de Loja que a gente está disponibilizando devido a essa situação em que a gente está se encontrando economicamente no comércio. A gente resolveu, a partir de uma live que a gente consultou cada um de vocês que estavam lá online, se vocês queriam que a gente disponibilizasse algumas aulas do nosso curso pago gratuitamente para vocês. Portanto, a primeira aula do curso é sobre cobertura de estoque e eu vou deixar vocês com ela agora mesmo. Na descrição do vídeo tem a playlist completa. Então, assim que a gente for colocando as demais aulas, elas vão ficar na sequência, na ordem por módulo ali, e aí você pode assistir na sequência, aprender tudo direitinho, tá bom? Então aproveita esse curso aí para ficar fera em comércio. Boa primeira aula e até mais! Cobertura de estoque. Esse é o principal índice por onde você deve administrar o seu estoque. Muitos comerciantes desconhecem esse acompanhamento de cobertura de estoque e por conta disso terminam tendo estoques acima do que é necessário ou estoques abaixo do que é necessário para as vendas que eles costumam fazer. E tendo uma cobertura de estoque ideal, você consegue ter um excelente fluxo de estoque, fazendo com que você tenha o estoque necessário para fazer suas vendas, sem ficar com o estoque parado mais do que o necessário, sem ficar com pouco estoque, sem perder venda por falta de estoque. Então a cobertura de estoque é um primeiro conceito que você deve entender para que você tenha uma gestão comercial, uma gestão eficaz do seu estoque e consequentemente isso vai impactar em todos os aspectos do seu comércio, tá? Então conhecer isso aqui é manjar de comércio. Quando você entender isso aqui, você vai ver que tudo vai ficando mais claro. Então vamos lá, vamos entender o que é cobertura de estoque e como você pode aplicar isso no seu comércio hoje. Então cobertura de estoque é um número de vezes que a venda mensal, então a venda mensal esperada. Então você tem uma venda mensal esperada, tá? É o número de vezes que essa venda mensal esperada deve estar disponível para ser alcançada, certo? Então você precisa ter mais do que aquilo que você vai vender disponível na sua loja, tá? Isso é bem simples de entender. Mas quantas vezes mais daquilo que você quer vender você tem que ter disponível na sua loja para que aquelas vendas sejam de fato alcançadas, para que você não perca venda por falta de estoque ou porque você não tem estoque demais. Então, o padrão de mercado, o mercado estabeleceu um padrão, tá? Então, o padrão de mercado, quando se fala de lojas que trabalham com pedido de grandes fábricas, é de mais ou menos 3, tá? Você precisa ter 3 vezes aquilo que você espera vender disponível no seu estoque para ter uma cobertura de estoque ok ali para vender bem aquilo que você espera vender nesse mês, tá? Porém, quando a gente fala de comércios que trabalham com fornecedores à pronta entrega, tá? Que é geralmente como a gente trabalha, a gente que é do ramo de confecção, que trabalha aí com polos de Goiânia, de São Paulo, a gente trabalha com pronta entrega. Então isso quer dizer que a nossa mercadoria, quando a gente pede para o fornecedor, ela chega muito mais rápido do que quem trabalha com pedido. Quem trabalha com pedido recebe a mercadoria depois de um mês, depois de 2 meses, 3 meses, né? Então as grandes fábricas trabalham dessa forma, de fazer pedido, programar o pedido com o varejista e o varejista vai recebendo, né? Quando você trabalha dessa forma, você precisa ter uma cobertura 3. Por quê? Porque a sua velocidade para aumentar ou diminuir esse estoque é muito lenta. Quando você trabalha com fornecedores à pronta entrega, fornecedor que em 1 semana a roupa está com você, em 2 dias a roupa está com você, o que acontece? Você consegue repor esse estoque com muito mais velocidade. Então você não precisa ter uma cobertura 3, você pode ter uma cobertura 2. Portanto, para o nosso negócio de revenda de roupas compradas nos polos à pronta entrega, um padrão de mercado é ter uma cobertura 2, tá? Pode trabalhar com 2 e 2. O que é isso? Então, se você quer vender 50 mil, vamos dizer, se você quer ter uma loja que você quer vender 50 mil, vamos colocar aqui 50 mil. Então, se uma loja quer vender 50 mil, tá? E ela vai trabalhar no padrão de mercado 2, quanto essa loja tem que ter de estoque disponível para ser ofertado 2 vezes 50 mil, portanto 100 mil reais.
Então, é basicamente isso aqui. Você tem que ter a sua cobertura de estoque de pelo menos 2, e levando em consideração que isso é no começo do mês. Então, antes do mês começar, ou quando o mês está começando, você tem que estar com essa cobertura 2 para conseguir vender os 50 mil, tá? Então, você precisa ter os 100 mil disponível para vender os 50 mil. Sempre falando aqui em preço de venda, tá? Então, 100 mil de estoque é preço de venda, para ter 50 mil de vendas a preço de venda também, tá legal? Então isso aqui é o básico de cobertura de estoque. Com esses conceitos aqui você já entende quanto é a cobertura do mercado, e se você ainda não utiliza nenhuma cobertura, eu recomendo que você comece a utilizar 2. Você observe quanto está o seu estoque no começo do mês para quanto de venda você tem. Esse número aqui deve ser proporcional nessa medida, tá? Se por acaso você vê que você está tendo um estoque muito maior, ou seja, que você tem uma cobertura 3, 4, às vezes 5, significa que você está tendo muito estoque para pouca venda. Então, tem que mexer alguma coisa aí. Talvez esse estoque não esteja adequado ao seu público, tá? Então, ou você esteja tendo uma cobertura tão grande que faz com que as mercadorias fiquem antigas, e aí por serem antigas, as mercadorias já não despertam desejo nos clientes, tá? Essa cobertura 2 aqui, ela deve ser de mercadoria boa, tá? De mercadoria que realmente tem saída, de mercadoria que você está acompanhando ali e ela realmente roda, tá? E se você descobrir, por exemplo, que você tem uma cobertura 1,5 ou menos que 2, é uma coisa para você ficar de olho, que talvez você esteja perdendo venda por não ter essa cobertura 2, tá? Então, talvez o caminho seja aumentar essa cobertura ao ponto de você visualizar se aumentando essa cobertura você consegue também ter um aumento de vendas, tá bom? Então, o mais importante agora é você entender o que é cobertura de estoque, que é o número de vezes que a venda mensal esperada deve estar disponível para ser alcançada, ok? Existem alguns comércios que podem ter uma cobertura de estoque menor do que 2. Isso acontece quando você trabalha com um ponto pequeno, geralmente, com um ponto em que tem uma rotatividade de mercadoria muito intensa, muito alta, tá? Isso é visto principalmente em vendas no atacado, mas pode acontecer em vendas no varejo também, quando você está em um lugar de grande fluxo de pessoas, de alta demanda, às vezes trabalha até com um produto mais específico, então às vezes você não precisa estar administrando esse estoque por mês, tá? No varejo, quando você tem uma variedade grande, você precisa administrar isso aqui por mês. Mas no varejo, quando você trabalha com um produto às vezes mais específico, pequeno mix de produtos, ou seja, poucas coisas, você às vezes pode trabalhar com uma cobertura semanal, em vez de ser por mês, semanal. Para isso também você precisa ter uma entrega dos fornecedores muito rápida, ou seja, em uma semana você tem que ter a cobertura para as vendas esperadas naquela semana. Então, em vez de ser vendas mensal, em vez de ser venda mensal, é venda semanal. Então, quanto você tem que ter disponível para vender naquela semana? Então, naquela semana, eu espero vender 10 mil, vamos colocar aqui. Então, eu preciso ter cobertura 20 mil disponível lá para eu conseguir vender esses 10 mil. Na outra semana, vamos dizer que a minha semana de vendas começa na segunda-feira. Na outra semana, eu tenho que estar recebendo já estoque na segunda-feira, ou no máximo na terça, para repor aqueles 10 mil que eu vendi, ter 20 mil de novo de cobertura de estoque e vender mais 10 mil. Depois no domingo, na segunda, na terça, de novo receber a mercadoria, repor o estoque e vender durante a semana. Então você passa a considerar uma cobertura de estoque semanal. E isso indica o quê? Que você vai ter uma cobertura de estoque mensal 4 vezes menor, tá? Então, em vez de ter a cobertura de 2, nesses casos específicos de produto mais específico, de alta rotatividade no ponto, você pode ter uma cobertura mensal de 0,5, tá? Que na verdade é uma cobertura semanal de 2. Se você fizer as contas, você vai ver que dá a mesma coisa. Então, se eu vendo 20 mil por semana, eu vou ter sempre ali um estoque de 40 mil disponível. Se eu vendo sempre 10 mil por semana, eu vou ter sempre ali um estoque de 20 mil disponível. E 10 mil por semana vai ser 40 mil no mês. Se eu tenho sempre um estoque de 20 mil disponível e eu vendo 40 mil no mês, então eu tenho uma cobertura de meio, tá? Eu estou cobrindo meio relacionado ao mês, claro que relacionado à semana eu tenho uma cobertura de 2. Mas isso também exige uma agilidade de entrega
muito rápida, tá? Observe se é o seu caso, se você vai trabalhar com um comércio que vai girar assim rápido por semana, tá? Pode ser o caso também para negócios online, como a gente vai falar aí em outras aulas, mas se não, se vai ser uma loja física, padrão é ter uma cobertura 2. Se vai ser uma loja com produtos mais específicos, física, pode ser que você consiga trabalhar com coberturas menores, contanto que a reposição seja semanal. Se você vai trabalhar com um negócio online, que você consegue ter uma reposição semanal também, e os produtos são mais específicos, um mix menor, e você pode controlar o fluxo de pessoas que vão passar pelo seu negócio online, você também pode trabalhar com uma cobertura de estoque menor. Por que é interessante você trabalhar com uma cobertura de estoque menor? Porque você vai precisar de menos dinheiro para estar girando o seu negócio. Você vai precisar de menos dinheiro para começar o seu negócio. Veja só, no caso do negócio de 50 mil de vendas, você precisa ter 100 mil de estoque disponível. Se esse estoque for comprado a preço de custo por 40 mil, vamos considerar aí, porque aqui 100 mil a gente está falando de preço de venda, né? 40 mil, a gente está considerando que você comprou 40 mil, tá? Então, foi esse dinheiro que você investiu. Se você tem um estoque, em vez de ser 100 mil, você tem um estoque ali que vai ser 4 vezes menor que esse, que vai ser 25 mil disponível, você pode ter comprado ele por 10 mil, tá? Então, isso muda sensivelmente o valor que você precisa investir para ter um negócio faturando 50 mil, tá? Então, se você consegue ter um negócio que gira por semana, em vez de girar por mês, você pode ter esse negócio com menos estoque. Mas você tem que estar acertando muito bem nas suas compras. Por isso que isso é mais fácil com um produto mais específico, com um produto que sai toda semana muito parecido, o mesmo produto, o mesmo estilo de produto, que você já sabe o fornecedor, tá? Então aí isso funciona melhor. Como a gente vai ver aí nas próximas aulas, esse conceito de cobertura de estoque é muito importante para a nossa estratégia como comerciante. Então, até as próximas aulas. Espero que você tenha gostado dessa aula. A próxima aula vai ser postada amanhã. Se você está vendo esse vídeo depois que a gente já postou, é capaz dela já estar aqui disponível. Basta você conferir na playlist que está aqui na descrição do vídeo. As aulas vão estar por sequência. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like e o seu comentário do que você achou do assunto dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.